Boa noite! Hoje o nosso tema é como recuperar a autoestima e como mulheres juntas fazem isso muito melhor. Meu nome é Cecília Freire, psicóloga integrativa, e tô aqui para ajudar você a se recuperar para você mesma, para você ser a sua melhor amiga, porque isso é muito importante. Para mim, assim, uma definição simples de autoestima é a gente conseguir se tirar daquilo que nos faz mal e se colocar naquilo que nos faz bem. Então, isso daí é realmente, parece fácil, mas não é, né? É simples, mas não é fácil. Que é o seguinte, para a gente ter essa capacidade de fazer isso significa a gente conseguir se gerenciar, a gente conseguir gerenciar nossas emoções. E para isso a gente precisa de um bocado de caminho andado no autoconhecimento, para saber o que, e não só de nós mesmos, mas também do ser humano. Oi, Kelly, tudo bom? Kelvin, aliás, né, Kelly? A gente precisa rodar um pouquinho para a gente entender o outro. Então, assim, o que a gente costuma fazer? A gente costuma projetar... Oi, Rayane. Ô, Carla! A gente costuma projetar nas outras pessoas os nossos conteúdos. Ou seja, quando a gente começa a olhar para a gente e acolher a nossa sombra também, não só a nossa luz, ou seja, né, começar a se aceitar um pouquinho mais e tal. Oi, Rayane. A gente começa a não ficar projetando nas outras pessoas, porque o que uma codependente geralmente faz? Ela vai projetar, como ela não se aceita, né, tem autoestima baixa e tudo, ela vai projetar tudo de bom no outro, no parceiro. E isso significa projetar a luz, né? Ficar só com a sombra e projetar a luz na outra pessoa. E aí endeusa o outro, né? Que é aquela fase da Alice no País das Maravilhas, aquela fase bem assim de ilusão mesmo, né? Em que você tá deslumbrada e tal. Só que ao você cria uma desigualdade, né, de achar que você realmente, nossa, a pessoa é muito areia pro meu caminhão e não sei o quê, por quê? Porque você não conhece o seu lado luz, você joga tudo no outro, né? Quando você se desapaixona, você faz o efeito, o caminho contrário. Você retira a luz dele, né, e projeta toda a sombra nele. Mas isso não quer dizer que você agora está olhando para a sua luz. Não. Quer dizer que você está o tempo todo projetando. Primeiro você projeta o que tem de bom e depois você projeta tudo o que tem de ruim no outro. E isso faz com que o codependente, né, o dependente afetivo, viva um eterno paradoxo, que é, por um lado, se sentir 100% responsável pelo relacionamento, né, acreditar que, nossa, se eu não me esforçar, se eu não fizer se eu não estiver sempre ligando, vendo mensagem, ficando atrás da pessoa, o relacionamento desmantela. Então ela se sente emocionalmente responsável pela relação. Que bom, Kelvin. E por outro lado, o paradoxo é que ela se sente vítima do outro porque ela está sempre no modo reação, está sempre reagindo. Então, se o outro faz, por exemplo, né, greve de silêncio, que é uma coisa costumeira, se o outro faz esses movimentos, né, fica fazendo... Vocês conhecem isso, né? A pessoa quer te punir, né, fazer você se sentir culpada, aí ela fecha a cara, faz tromba, né? Isso é um jeito. O outro é te pôr para baixo, várias coisas, né, que os parceiros fazem, né? E aí o dependente afetivo se coloca no outro lado do espectro, que é o de se sentir 100% vítima e nada responsável. Ou seja, tudo é o outro é mal, o outro... Aí vai lá na amiga, ou na mãe, ou na família, qualquer pessoa, e começa a despejar aquele caminhão de queixa sobre o outro. Aí todo mundo fala, nossa, não sei como é que você aguenta. Nossa, mas que cara terrível, não sei o quê. E aí, por que falam que em relação de casal não se mete a colher, né? Não lembro como é que é a frase agora. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você tá ali
reclamando, mas no dia seguinte você tá lá de novo, dando a cara a tapa, você tá lá de novo para topar qualquer parada com essa pessoa. Então você precisa dessa tela de projeção, onde você vai despejar as suas, né, no caso agora, falando que o outro faz tudo errado, né, que o outro te sacaneia, te maltrata e tudo mais. E também você precisa ser isso aí, Carla. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E até quando a mulherada vai passar na delegacia para fazer, inclusive delegacia da mulher também, o pessoal em off fala assim, amanhã ela já tá junto de novo. Ou então amanhã é ela que vai retirar a queixa-crime ou a queixa, né, aquela coisa da medida protetiva. E as mulheres fazem mesmo isso. Por quê? Porque a gente sabe que esse troço é um vício. E é disso que eu venho tratando há vários anos com mulheres que têm esse vício na gangorra emocional. Tem o vício na adrenalina, tem o vício em ter alguém em quem projetar a culpa ou tudo de ruim na relação, né? Então, e a pessoa fica nessa situação de trocar às vezes a embalagem, ficar esperando a pessoa certa para daí acontecer tudo igual, tudo de novo, porque ela não se tratou, ela não fez nada diferente. E o radar para suas escolhas é ela é a sonda que vai encontrar exatamente essa pessoa que vai casar, que nem chave e fechadura, né, numa relação, num pacto de anormais, como a gente chama, né, uma relação bem desgastante, onde ela não tem paz, onde tudo ela vive, né, nessa incerteza, né, na insegurança do afeto. E aí o que a gente fala? Isso daí tem a ver com como ela acredita que é o amor, e tem muito a ver com o seu lar de origem, como ela aprendeu que são as relações, como ela acredita que, né, o que ela acredita que ela vale, e tudo isso entra nessa história aí. Então, o que a gente precisa aprender é a querer a paz, isso é a primeira coisa, né? Porque para muita gente ter paz de espírito é muito mais monótono do que pensar que o cara vai mostrar que me ama, não sei o que, e vai ter ciúme, e aí vai fazer aquelas demonstrações e tudo. Tem gente que adora isso, né? Eu mesma tenho uma no grupo que fala, eu adoro que corra atrás de mim, que me mande um monte de mensagem, que diga que sente a minha falta, que tá, né, se despedace todo, para se sentir importante, valorizada. E aí ela brinca, não, por enquanto eu ainda gosto disso, né? Por enquanto eu ainda me alimento disso, mas ela tá começando a entender que realmente, né, o tipo de pessoa que ela escolheu e que tem esse tipo de comportamento, por sua vez, não é o tipo de pessoa com quem ela se vê numa relação de compromisso, de longo prazo e tal. Porque também é uma pessoa que fica de trololó com a ex e tudo, então sempre tem que ter assim uma coisinha de ciúme, de agora ele me escolheu em detrimento dela e tal, esse tipo de novelinha mexicana, né? E tem gente que adora isso, que acha isso super estimulante e tal. Então, se você ainda gosta disso, quem sou eu para dizer que você tem que parar? Enquanto você não estiver em sofrimento, muito provável que você não vá parar, né? Que você não vai preferir ter paz de espírito do que ter essas emoções todas, né? Mas eu tô falando com aquelas pessoas que estão em sofrimento, que já chegaram à conclusão que, caramba, né? Eu não sou feliz na minha relação, eu me sinto recebendo migalhas, eu sinto que eu sempre me contentei com migalhas e eu sinto que eu não sei dizer não sem me sentir culpada, que eu não vou atrás dos meus interesses, estou sempre olhando para os interesses do outro e muitas vezes em detrimento dos meus, né? Eu deixo de fazer algo por mim para fazer pelo outro. Gente que acredita que amor é sacrifício, mas sofre com isso. Então eu estou falando com essas pessoas aqui, essas que já
para aquelas para quem esse tipo de relação já deu o que tinha que dar, que não querem mais ficar nessa gangorra emocional, nessa chateação e nessa vida em que não há crescimento mútuo, em que não há autodesenvolvimento, em que elas não em que elas não têm essa possibilidade de ter um parceiro para quem elas olham e sentem que a pessoa quer realmente o bem delas e elas querem realmente o bem da pessoa, né? Onde falta respeito, falta liberdade, né? Fica essa ciumeira toda. Então, quem já está cansado desse tipo de relação e quer realmente uma relação de compromisso, de parceria, um assim chamado amor amigo, é com essas pessoas que eu estou falando. Então, se você ainda quer continuar aí nos joguinhos e fazer esse tipo de coisa e também ter parceiros que te traem, parceiros com quem você fica sempre insegura e esse tipo de coisa, então assim, enquanto você não tiver assim, a porra aqui com isso aí, você talvez não queira fazer nada a respeito, e você não queira mudar, e você não queira entrar, por exemplo, para um grupo terapêutico, que é uma coisa que eu estou conduzindo com algumas pessoas já há um tempo, né, e que está trazendo muito bons resultados. A gente funciona aqui nessa parte aberta, né, essa parte que vocês que não são do grupo, né, estão assistindo, Oi, Rafa! Essa parte é aberta, né, ao público, e daqui a pouco eu fecho e aí eu abro um link no Google Meets e coloco lá no Face, no nosso grupo secreto, e aí lá entram os membros, né? Esse grupo é pago, né, porque é o meu trabalho, e as pessoas, quem quer falar vai, né, se pronunciar, tal, eu quero falar, tal, então a gente vê quem todo mundo quer fazer sua partilha, divide o tempo na primeira parte. Na segunda parte vai ser, na segunda metade da reunião, né, que é de 1h15, as pessoas, para quem ressoou a partilha, né, do companheiro, da companheira, elas vão se pronunciar, né? Também elas vão poder falar assim, putz, né? A sua fala me fez, ou enfim, ou elas vão, aquilo vai suscitar algo nelas, porque essa é a riqueza do grupo, que sempre a fala de um suscita algo no outro. E essas falas são sempre em primeira pessoa, né? Cada um fala de si, não tem crítica nem nada do outro, né? Então é uma fala em primeira pessoa, sem julgamento, né? E com a minha orientação, dependendo do que a pessoa pede. Então, quando a pessoa chega, eu pergunto: para o que você gostaria de ajuda nesse grupo terapêutico, né? O que você quer alcançar? E no começo, nem a pessoa sabe direito. Eu só sei que eu não tô bem, né? Eu não tô bem na minha relação, eu não tô bem na minha relação comigo mesma, né? O que é muito comum e é muito compreensível, porque a gente tem muitos conflitos, a gente tem realmente uma coisa de né? Parece que tem às vezes vários gerentes, né, na nossa mente, querendo cada um comandar, né? O gerente do lazer, o gerente do financeiro, o gerente da relação afetiva, e aí as pessoas às vezes falam que isso é uma autossabotagem, né? Quando elas não, né, se propõem a fazer algo e não fazem, ou empurram com a barriga. E eu tenho explicado para as pessoas que não, que às vezes um dos seus gerentes está puxando a sardinha para o lado dele e não está pensando no bem do todo, né? Então, assim, é como se você, numa balança, ao invés de equilibrar, você dá uma desequilibrada porque você está pondo mais ênfase em algum dos lados da sua vida. Então, sei lá, um exemplo, você quer viajar, mas você também está preocupada que se você viajar, você vai gastar mais do que devia, do que se você ficasse em São Paulo, sei lá, bem raso o exemplo, né?
Então, quem está conversando aqui, o gerente financeiro e o gerente do lazer, né? Porque sabe que se você viajar, você vai ficar mais alegre, né? Você vai desfrutar, você vai ter lazer, você vai curtir e tudo mais, mas o gerente financeiro está puxando o freio, né? Então, quem vai ganhar? O que, que é o seu bem maior, né? O que, que vai te trazer mais expansão de consciência, né? Que é com isso que a gente trabalha lá e o Rafa deve ser lá da turma do Amit, né? No curso lá de ciências quânticas, né? A gente aprende que a gente pode, né, almejar viver e agir a partir de uma consciência expandida e inclusiva. Isso quer dizer o quê? Que isso é justamente a capacidade de amar, né? Aumentar a capacidade de amar. À medida que eu amplio minha consciência, eu incluo o outro na minha consciência, eu também vou incluir o que é bom, né, para o outro. Então eu também vou olhar para o outro, vou ser mais empática, vou ser mais afetuosa, né? Vou modular o meu tom para, né, pensando como é que a minha fala vai chegar, né? Não saio vomitando qualquer coisa, né, em cima do outro. Então tudo isso tem a ver com esse viver e agir a partir da consciência expandida, né? E às vezes viajar pode contribuir para expandir minha consciência, né? Mas aí o que me freia? O medo. Ai, meu Deus, será que eu vou gastar além do que eu posso? Aí depois, no fim do mês, será que eu vou ter grana para pagar todas as minhas contas? Enfim, né? Então é isso, são isso gera conflito na gente. Então a gente precisa entender o que nos move, né? Então, por isso o autoconhecimento. O que eu estou atrás, né? E quais são os meus medos? O que é, às vezes, um freio de mão puxado na minha vida, né? Que é o medo, não é? Então, antes de fechar aqui, eu queria ensinar de novo para vocês. Eu acho que toda vez eu faço essa meditaçãozinha, que na verdade é a oração quântica, né? Ela é muito simples, em que a gente cocria a nossa realidade. Então, é uma forma assim, bem singela mesmo, bem simples, da gente aprender a criar a nossa realidade. É isso, né? O que a gente quer para a nossa vida. Porque aí daqui a pouco eu vou fechar aqui e vou abrir lá para o grupo. Então, eu queria deixar ainda essa reflexão, essa oração, para que vocês possam também aqui no aberto se beneficiar, tá bom? Então ela funciona assim, vocês vão fechar os olhos, né? Imaginar uma cena ou uma pessoa ou algo que faz você se sentir sorrindo por dentro, né? Sentir seu coração sorrindo. Então traga essa cena ou essa imagem para o seu coração, como se fosse um álbum, né? Onde você vai deixar essa foto, essa imagem. Sinta como seu coração se abre, como uma flor de lótus, né? Então essa sensação gostosa de sentir o seu coração sorrindo mesmo. Então sinta-se nesse estado gostoso. Esse é o primeiro passo, né? Você, a partir de um estado de alegria, de expansão, de bem-estar, você fazer a sua intenção, intencionar. E aí o segundo passo é você intencionar a partir do seu ego mesmo, né? Das suas questões, né? Que você quer né, que aconteçam na sua vida. Então, por exemplo, né, o meu tema aqui é amor, afeto, relacionamentos. Então, a gente pode, por exemplo, intencionar: eu quero um amor saudável na minha vida. E aí esse foi o 2, né? O passo 3 é:
e que a minha intenção seja para o bem maior de todos os envolvidos, ou seja, eu amplio a minha intenção para que ela seja ecológica, para que ela beneficie todas as pessoas envolvidas. E aí o último passo, quarto, é ir de acordo com a vontade divina. E aí a gente silencia, né? Entrega, sabendo que o melhor vai acontecer, porque a gente, da nossa perspectiva de sapo, não sabe o que é o melhor para nós. Mas um poder superior a nós, ele sabe. Então a gente entrega para a guiança divina, para que a nossa intenção aconteça da forma como for o melhor para nós e para todos envolvidos. Então essa é a oração quântica que a gente pratica lá na Universidade Quântica, né, com Amit Goswami. Foi dele que eu aprendi essa intenção, e era ela que eu queria deixar para vocês. E vou agora me despedir aqui no Insta. Hoje o YouTube não funcionou, meu computador, não sei, por alguma razão. E Mari, depois você vê o começo, e agora para o final tinha uma oração quântica. Então quando agora esse vídeo subir, aí você pode aprender como foi, que eu acabei de terminar. E vou dizer uma boa noite, e agora eu vou abrir para o grupo terapêutico, né, só para quem já faz parte do grupo. Um beijo e boa noite. Se vocês tiverem interesse nesse grupo, mandem uma mensagem para mim. Ele é semanal, tá? E ele é pago, né, porque é o meu trabalho. E aí eu explico tudo direitinho para quem tiver interesse. Ou se você conhece alguém que está precisando melhorar a autoestima, o autorrespeito, o amor próprio, tudo isso a gente trabalha nesse grupo. Um beijo e até semana que vem. Semana que vem ainda será na sexta-feira, e a partir de abril será às terças, 19h30. Beijinho, tchau, tchau.